O objetivo dessa transmissão é mostrar e aprofundar o estudo de São Tomás de Aquino sobre a origem da tragédia espiritual, que nada mais é do que a inversão da pirâmide e do erro da ordem do amor, em que a humanidade confunde as coisas e subinverte a ordem do que era necessário e aquilo que é apenas itens de utilidade. Então, o erro não está no uso dos bens úteis. O erro está em a gente atribuir uma razão superior ou o princípio de fim último a esse bem útil, que vai causar essa perversão da ordem do amor, gerando assim os pecados graves, em que a gente usa como fim aquilo que só pode ser o meio, e usa como meio aquilo que só pode ser o fim. Isso que é o que chamamos de inversão da pirâmide, certo? Para que isso aconteça, a gente precisa usar Deus como meio de conseguir um bem útil, como se Deus fosse o nosso garçom. São Tomás de Aquino chama isso de idolatria funcional, quando a gente coloca Deus de maneira subversiva fora do lugar. Então Deus deixa de ser o fim do nosso amor, passando a ser um instrumento, o que vai destruir a nossa fé por dentro, porque a gente deixa de ter fé em Deus para ter fé nas coisas. E isso acontece gerando que a pessoa perca a fé, porque ela vai se sentir lesada por não conseguir aquele bem útil que era a sua finalidade, além de não se saciar com o objeto. Então, vai gerar nessa pessoa o desprezo de Deus. E também vai revelar que a intenção final, que Deus não era o seu fim. Então, a inversão dessa pirâmide que vai gerar a idolatria no ser humano. Revelar a idolatria vai destruir a fé e a comunhão com Deus. Para São Tomás de Aquino, o amor é o princípio de todas as coisas. Ou seja, o amor é a primeira paixão de todo homem, de toda alma. E ele gera a causa das outras paixões. Por quê? Nós só desejamos aquilo que amamos, só tememos perder aquilo que amamos, só sofremos por aquilo que estamos afetivamente unidos. Então a gente pode se unir a alguma coisa, a algum ser, através da paixão, através da vida afetiva, onde se gera o apego. Uma das coisas que São Tomás de Aquino aprofunda bastante é a colocação do amor na nossa vida. Por exemplo, quando a gente inverte esses valores, uma desordem vai gerando a outra. Por exemplo, quando a gente coloca algo no lugar de Deus. Por exemplo, o ser humano ama mais a segurança do que a verdade, começa a amar mais o sucesso do que sua própria dignidade, ama mais a aprovação do que a consciência, ama mais os bens úteis do que os bens honestos. Então, uma desordem vai gerando a outra. Quando eu me apego a um objeto que era apenas um meio útil, um bem útil, isso vai gerando outras desordens na minha vida por consequência da primeira. Se tudo caminhasse dentro da ordem correta, Deus seria a primeira opção de todos nós. Porém, o primeiro amor real de cada pessoa varia muito. Uns é o dinheiro, outros é o reconhecimento, o poder, o controle, o prazer, sua própria imagem, sua religião, sua sabedoria, seu conhecimento. E esses amores mais mal colocados vai gerar todas as desordens possíveis e imagináveis. Então, nessa teoria, nós defendemos que o amor desordenado é o princípio de todas as ansiedades e também do temor mal orientado. E essa é a ordem. O amor mal colocado vai gerar esse temor mal orientado e também vai gerar essa ansiedade que é algo inevitável. Para São Tomás de Aquino, o temor é o medo de perder um bem amado ou sofrer um mal contrário a esse bem. Uma rejeição, uma perda, um desencontro. Na nossa vida, isso pode ser enxergado como o medo de perder algo que não sustentaria nossa alma, o nosso dinheiro, nossa segurança, e não traz a vida eterna, certo? Por exemplo, perder status, temer a rejeição, o fracasso, o medo da pobreza, o medo de não ser admirado ou reconhecido. E aqui, as consequências desses temores, desde a ansiedade, a paralisia, a escravidão pelo dinheiro e também a vaidade, que vai gerar doenças crônicas na alma, de acordo com o que ele ama mais. Uma das definições da ansiedade é aquele movimento que não tem repouso. Por exemplo, se eu quero Deus e eu me encontro com Deus, a minha alma consegue repousar em Deus, porque Deus é um bem adequado. Quando a minha alma busca um bem que é insuficiente, a minha alma vai continuar em movimento, buscando aquele bem, como se ele fosse capaz de satisfazê-la, pois a minha alma ela é pré-moldada para buscar Deus. E quando eu procuro algo no lugar de Deus, a minha alma subentende-se que aquela coisa deveria me saciar por completo, o que não vai acontecer se a minha alma está buscando apenas bens úteis ou contingentes. Podemos então dizer que a ansiedade é um sentimento, uma experiência subjetiva de uma vontade que nunca chega ao seu termo natural, pois não há uma proporção entre o desejo daquilo que ele quer, que é sempre maior do que o objeto que ele busca. Então não há repouso no dinheiro, os números não vão saciar, o sucesso não vai trazer estabilidade e o prazer não conclui o que a alma deseja. Aqui entra nos princípios das competições do mundo, e a gente pode fazer uma pequena relação para falar sobre a dificuldade que se tem para manter-se no topo. Os bens externos que a alma está buscando são muito competitivos. Se uma pessoa o tem, ela precisa subir, precisa ganhar para que o outro desça. Logo, a guerra vai ser constante por esses bens e não vai trazer fundamentos para que a alma encontre a paz interior. Por isso, quanto maior o sucesso, maior é o medo da queda, maior tem que ser a vigilância, maior é a ansiedade
e mais treino é necessário para se manter no topo. Então, mesmo que a pessoa seja muito boa naquilo, o estresse da rotina de treinamento, de medo e esse ciclo que se cria vai acabar consumindo sua alma e seu espírito. Até porque o seu corpo não vai conseguir manter um nível competitivo alto acima da média por muito tempo, certo? Quando a gente tem o Deus como nosso fim, a nossa excelência se mantém, o esforço vale a pena e permanece, a dignidade e as virtudes que a gente alcança são frutuosas e são eternas também, e o desespero, a ansiedade desaparece. Aqui, então, temos o resumo desse sistema, né, de como surge a ansiedade e a infelicidade humana, dessa inversão da ordem do amor e da pirâmide, onde se transforma bem útil em fim, rebaixa os bem honestos a meios e reduz a Deus ao mero instrumento. O amor, que é a primeira paixão, vai determinar o temor, e quando a gente ama mal, a gente teme mal, e quem teme mal sofre antes do tempo, porque a nossa confiança está voltada para coisas temerárias. Então a ansiedade vira esse movimento incessante da nossa vontade, que vai buscar repouso em bens que são incapazes de nos saciar, pois somente Deus, ocupando o fim último, e não os bens criados, as paixões vão se ordenando, a alma vai se unificando com Deus, e o repouso se torna possível através dessa transformação e dessa união em amor pleno.